te ama, Jesus? Quem ama Jesus? Nós vamos ler a palavra de Deus. Quero que capítulo 3. Colossenses 3. Glória a Deus. Tem aqui no telão. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Tem aqui no telão, estou olhando lá em cima. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Vamos ler de novo o versículo 1 até o 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestarei com Ele em glória. Amém, queridos? Deus tem falado aos nossos corações. Neste final de semana, e é uma mensagem que vai tocar no seu coração, não pelas coisas físicas, mas pelas coisas espirituais, porque nós estamos vendo, nós estamos vivenciando o que a gente nunca viu, em questão de como o homem é frágil, como as coisas deste mundo são frágeis, como o homem é tão frágil diante da natureza, diante das coisas que têm acontecido neste mundo. Nem todo o dinheiro americano, nem toda a ciência, nem todo o dinheiro da Europa, do Reino Unido, dos comunistas, nada pode deter o que se levanta. E isso é uma amostra, é uma pequeníssima amostra de que as coisas deste mundo, as coisas terrenas, são frágeis, são pequenas, são minúsculas diante das coisas espirituais. E o apóstolo Paulo escreve esta carta para esses homens, porque eles tinham uma vida promíscua, eles estavam olhando as coisas, eles estavam vivenciando como os homens sem Jesus, eles estavam olhando para as coisas naturais, carnais. No contexto aqui diz sobre o pecado propriamente dito, olhando a cobiça, a carnalidade, as obras da carne. Então o apóstolo ele escreve dizendo: ei,
Não fique vivendo, não viva como os homens comuns, como as pessoas que não conheceram o amor de Deus. Não fique olhando para essas coisas físicas, mas comece a direcionar, comece a olhar para o céu, comece a olhar para o espiritual, comece a direcionar a sua vida para o espiritual, porque se com Cristo morreu, vocês estão mortos. As suas paixões, assim quando você entregou a vida a Cristo, as suas paixões, os seus desejos carnais têm que estar mortos também. Então, como Ele ressuscitou, está em glória, então comece a pensar nas coisas que vêm de cima, não nas coisas terrenas, não simplesmente nas coisas físicas, mas nas coisas espirituais. Não estou falando com uma igreja ignorante. Nós temos que trabalhar, nós temos que render, nós temos que estudar, nós temos que ocupar o nosso espaço diante da sociedade. Mas o que o apóstolo está dizendo, ele está dizendo assim: olha, eu quero que vocês façam isso, atraindo os céus, atraindo as coisas dos céus, atraindo o reino de Deus, atraindo a vontade de Deus, para o ambiente aonde você está. Quando você trabalha para a glória de Deus, quando você casa para a glória de Deus, quando você cria seus filhos para a glória de Deus, quando você tem uma vida voltada para a glória de Deus, quando você caminha olhando para a glória de Deus, então a sua vida tem um propósito espiritual. Não é simplesmente um propósito físico, não é simplesmente um propósito físico, como todo mundo vive, mas é um propósito muito além daquilo que as pessoas veem, daquilo que os homens querem, das frustrações, como eu ministrei na quinta-feira, porque as coisas são todas, estas coisas físicas são passageiras, mas existe algo que não é passageiro, é a sua vida e a sua vida eterna com Deus. E o que eu acho mais interessante nesta palavra, em Efésios fala muito sobre isso, que muitas pessoas acham que só vão ter a revelação dos céus, como diz aqui no versículo 4, muitas pessoas só acham que vão ter a revelação de Jesus, muitas pessoas acham que só vão ter a revelação do Espírito Santo, muitas pessoas acham que só vão ter revelações de visão aberta, de ver o céu se manifestar quando morrer. Tem pessoas que pensam assim: quando eu morrer eu vou ver um anjo, quando eu morrer eu vou ver Jesus, quando eu morrer eu vou ver a glória de Deus, quando eu morrer eu vou ver os céus, quando eu morrer. As pessoas, elas acreditam numa questão religiosa, que você só tem um acesso, você só tem acesso às coisas espirituais, você só tem acesso aos céus quando você está morto, quando você morrer e estiver com Jesus, lógico. Então as pessoas, elas acham que só vão ter acesso às coisas espirituais, elas só acham que vão ter acesso às coisas celestiais, como nós acabamos de ler aqui, se ela morrer. Mas na verdade, o apóstolo ele está dizendo assim: ei, se você olhar para cima, se você começar a enxergar as coisas que vêm do alto, você não precisa sair deste plano para ver as coisas espirituais. Você não precisa sair desta terra para você ver as coisas espirituais. Mas se você olhar para cima, você vai ver a glória de Deus. Eu vou para esse lado aqui, que eu acho que aqui tem mais fé. Quando você olhar para cima, você vai ver a glória de Deus se manifestar na terra. Quando você olhar para cima, você vai ver a glória de Deus se manifestar na terra. Este é o momento da glória de Deus se manifestar. Mas enquanto você tiver pegado só as coisas físicas, só as coisas físicas, então você vai viver neste mundo raso. Nós fizemos aqui, não sei quantos anos atrás, nós montamos o tabernáculo, nós montamos aqui a tenda, e é muito interessante, que nós tivemos um trabalho, né? O Josué, o William, Miquel, os pastores em geral, Paulo, André, enfim, todo mundo, todos os pastores estavam nesse projeto. Nós montamos aqui, colocamos a arca, meu Deus, deu um trabalho aqui,
E é interessante que a gente tinha que ter cuidado com os utensílios que estavam dentro, tínhamos que ter cuidado com a porta, tínhamos que ter cuidado com as paredes de pano, com os panos, tínhamos que ter cuidado com a parte de cima. Mas é interessante, eu quero que vocês entendam, que Deus, quando Ele manda construir a tenda, aquele lugar sagrado, o santo lugar, o santo dos santos, é tão interessante que Ele fala sobre a lateral, e Ele fala sobre os céus. Era coisa linda, era panos imensuráveis, era uma arte assim que foi direcionada pelo Espírito Santo, era coisa linda. Então quando o ministro ele entrava, ele olhava só para o alto, ele olhava para as paredes, olhava para o incensário, olhava para o candelabro, olhava para a arca, era tanta coisa linda para ver, só olhava para as coisas que marcavam que era espiritual. E eu acho tão interessante que Deus não mandou fazer nada no piso. O piso ficou piso, bonito, bonito e bonito, e o que tinha, bonito, céus, mas o piso era a terra. O que significa? Deus não quer que você olhe para as coisas físicas, Deus quer que você comece a olhar para as coisas espirituais, porque essas são eternas, essas não são passageiras. E diz a palavra de Deus que você pode viver esse plano sobrenatural, você pode atrair a glória de Deus sobre a sua vida. Queridos, nós estamos vivendo momentos de dificuldade, você está vivendo momentos que, meu irmão, eu quero que você entenda que o CNPJ de uma igreja é muito frágil. Nós estamos vivendo em um tempo difíceis. Conforme vocês votarem nessas próximas eleições, fique esperto, porque para fechar uma igreja é a coisa mais fácil que tem. Nada está sendo provado nos dias de hoje. Mas uma coisa o diabo não pode parar: a igreja viva. Eu vou repetir: o diabo não pode parar na igreja viva, aleluia. Pode fechar o CNPJ, pode fechar uma porta, mas não pode paralisar você. Então este é o momento de você atrair a glória de Deus, filho. Este é o momento que você tem que atrair a glória de Deus, porque eu não sei se vai ser na minha geração ou na próxima. Talvez os pastores serão presos ou mortos, e você vai ter que atrair a glória de Deus para a sua casa, a glória de Deus para o seu trabalho, a glória de Deus para você. Não seja mais dependente de nenhum pastor, de nenhum apóstolo, porque a glória de Deus está manifesta para a sua vida também, meu querido. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, então atrai a glória de Deus. Levante as suas mãos e diga: eu vou atrair a glória de Deus para a minha vida. Apóstolo, mas como que eu vou fazer na minha casa sozinho? Feche a porta do seu quarto, coloque o CD é velho, né, Celcinho? Pendrive, sei lá, e comece a adorar a Deus. Vai abrir um portal, e a glória de Deus virá sobre você. Há uns 40 anos atrás, o nosso apóstolo, nosso pai, apóstolo Abraão, estava num propósito violento, o jejum, e ele estava construindo as estações de trem da Grande São Paulo, mestre de obra. E um dia ele estava ali, olhando para os céus. Olha para o céu. Estava ali olhando, falando com Deus. De repente abriu o céu. E quando o céu se abre, aleluia. Ficou baixo meu microfone aqui. E quando o céu se abre, aleluia, vem uma mão gigantesca, e esta mão trazia a palavra de Deus, e ele viu a mão de Jesus entregando a palavra de Deus para ele.
E ele conta, e isso já faz mais de 40 anos, e toda vez que ele conta, ele chora, ele se emociona, porque uma vez que você vê a glória de Deus, uma vez que você vê a manifestação de Deus, você nunca mais se esquece disto. E diz o meu pai que nós estávamos num momento muito difícil ministerial. Nós sabíamos que ia fazer da nossa vida espiritual referente à igreja, porque nesses últimos dias, nesses últimos anos, desde 40 anos atrás, muitas igrejas têm sido regidas por homens, mas não pelo Espírito Santo. E nós estávamos passando por esse momento difícil. Então, depois que meu pai tem essa visão, vem um pastor, porque não foi meu pai que fundou, que fez tudo, os estatutos da igreja, nem o nome da igreja, foi um pastor, outro pastor. E ele chega para o meu pai, e ele diz assim: Deus mandou vir aqui. Quem tem fé tem, quem não tem. E esse homem tinha na pasta o estatuto da igreja, pronto para o meu pai assinar, uma placa escrita em vermelho: Igreja Pentecostal, Mensagem do Amor de Deus. E não tinha um terreno, mas tinha um prédio alugado, uma porta de bar, com 6 bancos sem encostos azuis, um microfone e uma bandeja da ceia. E ele falou assim: Deus manda eu entregar nas tuas mãos. Aleluia. E aí se tornamos o que você está vendo hoje. Alguém pode aplaudir a Jesus Cristo? Então, todo homem que olha para o céu, todo homem que olha para Deus, recebe um destino dele. Muitas pessoas estão caminhando sem destino, porque estão olhando para baixo. Muitas pessoas estão sem destino, porque quando entra na glória de Deus, de vez de olhar as coisas que tem os céus, estão olhando para as coisas da terra. Deus está falando para você nesta noite: comece a olhar para os céus, comece a olhar para Jesus, comece a olhar para a glória de Deus. Aleluia. Eu tenho alguns exemplos aqui. Você precisa morrer para as coisas deste mundo, para ver as coisas que Deus tem para você. Enquanto você estiver vivo na carne, o seu espírito estará fraco. Mas quando você morrer para as coisas físicas da carne, o seu espírito estará forte. E quando o seu espírito está forte, então você vê a glória de Deus se manifestar na sua vida. E Jacó era um homem que tinha enganado seu irmão, tinha enganado seu pai, saiu correndo, sem dinheiro, jurado de morte, não podia voltar para casa, estava totalmente perdido. Você vai achar isso em Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. E você vai encontrar este homem, e ele estava totalmente perdido, e ele chega em Betel. E quando ele chega em Betel, ele viu uma pedra, e ele estava tão desorientado, não tinha nada, que ele colocou a sua cabeça na pedra. E quando ele coloca a cabeça na pedra para descansar como um travesseiro, ele pega no sono. E quando ele está dormindo, ele vê o céu se abrir. E o céu se abre, e anjos desciam e subiam, desciam e subiam, desciam e subiam. Então ele se desperta, e ele diz assim: uau, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Realmente o Senhor está aqui neste lugar. Realmente Deus está aqui neste lugar. Realmente Deus faz morada aqui neste lugar.
meu querido, ele chegou totalmente, ele chegou e ele deitou e ele ficou naquele lugar, não porque ele buscou a Deus, mas porque ele queria um lugar para repousar, para descansar da sua viagem. Mas quando ele vê, quando ele tem a visão, ele fala assim: meu Deus, o Senhor existe, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Ele existe, Ele é real, eu estou tendo uma experiência com Ele. E diz na palavra que ele pega o óleo, o azeite, coloca em cima da pedra, e ele faz um voto dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar nesta minha jornada, tudo que o Senhor fizer comigo, eu te devolverei 10%. Aleluia. Mas quando aquele homem entrou naquele lugar, quando aquele homem deitou naquela pedra, ele não viu nada, ele não sentiu nada, simplesmente estava com sono, simplesmente estava cansado, e tinha um monte de coisa, um monte de questionamento no seu coração: vou ter que ir para a casa do meu tio, o que será da minha vida, será que vão me receber? Mas depois que ele viu a glória de Deus, depois que ele viu os céus abertos, aleluia, depois que ele viu uma grande escada que ia até os céus, anjos descendo e subindo, aleluia, então ele teve um propósito na sua vida. Ele diz assim: olha, eu vou, e se o Senhor me abençoar e eu voltar, eu entrarei, eu entregarei aquilo que o Senhor tem me dado, 10%, porque ele viu, ele recebeu o destino dos céus. Meu querido, talvez você entrou aqui nesta noite pensando nas coisas físicas, você entrou aqui nesta noite cansado, desesperado, porque não tem solução, porque tem, olha, coisas terríveis vindo contra você, decretos de morte, de guerra, de luto, de desgraça. Mas em nome de Jesus, querido, talvez você venha buscar um refúgio, talvez você venha buscar uma orientação, mas eu quero entregar algo muito maior e muito melhor do que uma solução passageira. Eu quero entregar algo para vocês nessa noite. Sabe o que é? Os céus abertos sobre a sua cabeça, porque quando os céus estão abertos sobre a sua cabeça, você verá anjos descendo, subindo, subindo, descendo, descendo, subindo, subindo e descendo, para mudar o seu destino, para mudar a sua história. Rabacou Becai. Deus tem muito mais para você. Levante a sua mão e diga: Deus tem muito mais para mim. Você veio atrás de alguma coisa? Receba. Mas o que Deus tem para você é muito mais. Que o céu se abra e que a glória dele se manifeste sobre a sua vida. Posso falar de Abraão? Abraão, pai da fé. Em Hebreus 11, no versículo 16, 17, você vai entender que quando Deus chama Abraão: sai da tua terra, porque eu tenho promessa para você, eu vou fazer de você uma grande nação, uma grande nação. E lá em Hebreus diz, aleluia, que quando Abraão começa a andar pela terra, eu quero que você entenda, Abraão não fez reivindicação para Deus sobre terra. O que ele reivindicou foi um herdeiro, um filho. Mas Abraão nunca pediu um pedaço de terra para Deus. Sabe por quê? Em Hebreus diz, capítulo 11, 16, que Abraão, ele viu a glória de Deus. Ele viu a nova Jerusalém. Ninguém está entendendo nada, né? Eu entendo. Ele viu o destino dos filhos, da herança dos filhos de Deus. Diz a palavra de Deus que Abraão viu a nova Jerusalém. A Jerusalém que eu não vi, a Jerusalém que você não viu,
a Jerusalém que os apóstolos não viram, a Jerusalém que os profetas não viram, a Jerusalém que os homens não viram, a Jerusalém que ninguém viu. O único homem que viu esta Jerusalém se chama João, lá na ilha de Pátimos. Mas Abraão, ele viu isso muito anos antes de tudo isso acontecer. Ele viu a nova Jerusalém que desce dos céus, que um dia eu e você iremos morar, eu e você iremos governar. Então o que eu quero dizer é que Abraão, ele não estava nem aí com as coisas da terra. Ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus, mas ele caminhou na fé, porque um dia ele saberia que ele ia entrar na nova Jerusalém. Ah, meu Deus! Ele sabia que ele ia entrar na nova Jerusalém, que não é feita por mãos de homem, nem desta terra, mas é feita pelo próprio Jesus, porque ele disse: eu vou para o Pai, e eu irei preparar. Ninguém está pegando. Eu irei preparar um lugar para vocês, aleluia. Então Abraão, ele caminhou pela fé, queridos, porque ele viu a nova Jerusalém. Eu quero dizer para você, meu amigo, comece a caminhar pela fé, comece a andar pela fé. Entenda, Abraão teve ouro, Abraão teve prata, Abraão teve vitória sobre os reis, Abraão teve a promessa, todas as coisas físicas, mas o mais importante para Abraão não eram as coisas físicas. O mais importante para Abraão era caminhar, era entrar na nova Jerusalém. Quem está comigo, faz alguma coisa. Você vai ter uma morada extraordinária. Tem muitas pessoas religiosas que vivem de uma forma religiosa. Eu quero ler esse texto eu tenho que ler. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 45. Uau! Aleluia! Diz assim, para você entender, quando Jesus começa a escolher os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, aos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, o homem quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes, aleluia, antes que Felipe te chamaste, te vi eu, estado tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu Jesus e disse-lhe: por que disse isso? Você disse isso porque te vi debaixo da figueira e crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante
vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Preste atenção. Existem pessoas boas, existem pessoas honestas, existem pessoas trabalhadoras, existem pessoas que têm um bom relacionamento, casamento, cuida bem da sua família. Mas um religioso, existem pessoas que têm uma Bíblia, existem pessoas que falam aleluia, existem pessoas que falam glória a Deus, mas não conseguem ver um palmo do céu sobre a sua vida. Quem está comigo aqui? Natanael, ele era um homem que ele orava, porque ele fala assim, Jesus fala, és um verdadeiro israelita. O que o israelita fazia? Conhecia a Torá, conhecia as cartas dos profetas, conhecia os mandamentos, tinha que orar, tinha que jejuar. Ele era dizimista, ele era ofertante, ele ia ao templo, ele fazia tudo que um judeu tinha que fazer. Jesus olhou e disse para ele, você é um bom israelita. Significa, ele cumpria todos os requisitos de um bom homem para aquela época. Mas entenda, Natanael, quando ouviu falar de Jesus, entenda o que ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Natanael ouviu falar, Jesus o Nazareno, filho de José o carpinteiro, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um Messias, em outras palavras, no seu pensamento, um Messias virá de um carpinteiro, um Messias virá de Nazaré, um Messias virá de um lugar tão sem expressão, de um lugar tão pobre para a sua época, vai vir de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Sabe, meus queridos, existem muitas pessoas que têm o conhecimento, tem muitas pessoas que têm a palavra, mas estão vivendo de uma forma religiosa. Elas não entendem o poder de Deus, elas não entendem como que Deus pode agir, elas não entendem o agir de Deus, que Deus pode agir de coisas simples, Deus pode usar quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da vontade que Ele tem, porque Deus é soberano e a sua vontade permanece para sempre, aleluia. Mas Natanael, ele tinha uma visão religiosa das coisas, por isso que quando ele ouviu a notícia, ele não acreditou, ele teve que ir para ver. E diz a palavra, que quando Natanael apareceu para Jesus, e quando Jesus falou para ele, olha, você é bom, você ora, você jejua, você faz tudo certinho, e ele disse assim para Jesus, entendam, leia a Bíblia, como você me conhece? Da onde você me conhece? Quem falou de mim para você? De vez dele falar assim, obrigado Jesus, puxa vida, obrigado, mereço. Mas a resposta dele foi uma resposta rude. Sim ou não, queridos? Da onde você me conhece? Imagine você elogiando um irmão, você perguntar, da onde você me conhece? Quem está aqui? E aí Jesus falou assim, vai ter que vir para um manto, para esse saber que eu sou Deus. Ele diz assim, ei, antes de Filipe falar com você, olha como Jesus é, porque ele falou, eu te vi em tal lugar. Filipe falou para Jesus, mas Jesus já veio antes do Filipe, porque Jesus ele está de olho em todos nós aqui, aleluia. Ei, antes de você falar com Filipe, antes de Filipe falar com você, eu te vi. E sabe onde você estava? Sentado debaixo de uma figueira. Aleluia. Jesus conhece detalhes da sua vida. Jesus conhece detalhes da sua história. Eu te vi sentado debaixo de uma figueira. E diz, quando Jesus fala isso, Natanael na hora fala, Senhor,
Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és escolhido, porque Jesus sabia onde Ele estava, Jesus conhecia, Jesus sabia de todos os seus, da sua vida. Quando Jesus fala assim, eu vi você antes, Ele entendeu que Jesus era o Messias, o prometido, e Ele ficou todo feliz por isso. E aí Jesus não falou mais com ele, mas Jesus olhou para os que estavam com ele e disse assim, vê, aleluia, vocês, todos vocês, entenda, Ele está feliz porque eu trouxe essa revelação, mas entenda, chegará um dia, e este dia chegou, aleluia, que vocês verão os céus, aleluia, vocês verão céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, aleluia. Jesus estava dizendo, ei, eu tenho uma coisa maior para você. Você está feliz por causa disso? Você está feliz porque eu falei sobre a figueira? Mas eu tenho algo para dizer para você, e quem recebe, levante a sua mão, porque a palavra está chegando ao seu coração. Eu tenho algo para dizer para você. As coisas que eu tenho é mais do que físicas, mas são espirituais. Você verá os céus abertos sobre o Filho do Homem, anjos descendo e anjos subindo sobre o Filho do Homem, aleluia. Para de olhar para o chão, pare de olhar para as coisas deste mundo. Em Lucas capítulo 13, eu não tenho tempo para ler a história de uma mulher que estava curvada. Ela andava curvada, ela não conseguia olhar para o céu, ela não conseguia olhar para cima. Depois você leia, você vai entender que era um demônio, não era uma coisa dos ossos, não era uma coisa de doenças físicas, mas era um demônio. E entenda, aquela mulher, ela ia para a igreja, mas ela andava curvada. Então Jesus falou com ela, e Jesus chegou nela e falou, sai dela. E diz a palavra de Deus que aquela mulher ficou imediatamente, ela foi curada. E depois você vai entender que os fariseus falaram assim, mas curou ela no sábado? E Jesus disse, ela também não era filha de Abraão, ela não estava cumprindo a lei, mas ela estava olhando só para o chão. Então veio uma libertação sobre aquela mulher, e agora ela estava livre para olhar, olhando para frente, olhando para o alto. Porque nesta noite também, você que está curvado espiritualmente, você que está curvado espiritualmente, não consegue olhar para as coisas dos céus, não consegue ter a revelação de Deus, tem uma vida que todo mundo vive, uma vidinha que todo mundo reclama, olhando, parece uma galinha que só olha para o chão, só olha para o chão, só olha para as coisas da terra. Deus quer trazer uma libertação nesta noite, e Ele quer abrir a sua visão, Ele quer tirar esse peso espiritual que está sobre as suas costas, Ele quer tirar esse peso espiritual que está sobre você, que você não consegue enxergar um palmo de revelação de Deus sobre a sua cabeça. Deus quer tirar esse peso de vocês, Deus quer tirar esse peso de Lençóis Paulista, Deus quer tirar esse peso de São Paulo, Deus quer tirar esse peso do Brasil, para que você se liberte de uma vez por todas, e comece a olhar para as coisas que vêm dos céus, comece a olhar para as coisas que vêm do alto. Só quem recebe, se manifeste conforme a sua fé. Eu tenho mais para falar, mas eu não posso, o tempo já basta, e eu creio que você já entendeu. Quem já entendeu? Em nome de Jesus. O que o mundo diz para você? O que a mídia, a família, os amigos, as coisas deste mundo diz para você? Vai fazendo que você fique assim, olhando só para isso. Mas hoje o Espírito Santo está entrando em você. E você vai começar a olhar para cima. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus
e que fez a terra, não deixará vacilar os meus pés, aquele que te guarda. Comece a olhar para o alto. Comece a olhar para o alto. Comece a pedir: Senhor, eu quero experiências. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. O mundo está aí com muita coisa para você olhar para baixo, mas o Espírito está aqui para te levar para cima, para reinar com Cristo nas regiões celestiais. Se você deseja isso, se coloque de pé. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos físicos e abra os seus olhos espirituais. Feche o seu olhar da carne e abra os seus olhares espirituais. Eu não sei que o mundo, eu não sei que as pessoas têm falado para você, ou você mesmo tem procurado e vivido coisas físicas, mas você está na casa do Senhor. Aqui é a Betel de Deus. E se você abrir os seus olhos espirituais, fechar o seu da carne e abrir o seu espiritual, você vai sentir a presença de Deus. Alguns vão ficar arrepiados, outros vão chorar, outros vão rir, eu não sei, porque cada um tem uma reação de quando a glória de Deus se manifesta. Mas eu peço que a glória de Deus se manifeste aqui neste lugar. A presença dele está aqui neste lugar. Jacó, quando ele entrou naquele lugar, ele não sentiu nada. Por quê? Porque ele não quis sentir, ele não tinha noção. Mas quando a percepção veio espiritual, ele falou: uau, eu estou aqui, meu Pai, a tua presença está aqui. Aleluia. Eu estou dizendo para você, a presença de Deus está aqui neste lugar. E eu quero que você diga com Ele: Senhor, eu quero te ver, eu quero sentir, eu quero mergulhar na tua presença, eu quero viver a tua presença. Porque as coisas físicas para Deus, querido, é a coisa mais fácil. Mas o seu propósito e o que Ele quer para você são as coisas espirituais. São as coisas que Ele revela para você. São as coisas que Ele tem para você. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. A glória de Deus.